Doutor Reinaldo, por favor, 5 minutos. Boa tarde, senhor. Público que nos acompanha pela TV Senado, eu queria me ater em alguns pontos estanques. Inicialmente, a questão da inconstitucionalidade do exame de ordem, porque uma casa que faz as leis tem que brigar depois para que elas sejam respeitadas. O exame de ordem ele é materialmente inconstitucional com base no artigo 5º caput, igualdade. A igualdade foi citada agora por quem me precedeu, dizendo que no caso das cotas raciais, os iguais têm que ser tratados iguais, os desiguais igualmente. Agora, todos os bacharéis no Brasil se formam, pegam um diploma válido em sua faculdade, se inscrevem na sua ordem e vão trabalhar. E as autarquias fiscalizam o exercício profissional. No caso do direito, esse exercício nos é vedado. Nos dizem, antes de começar a trabalhar, se nós somos bons ou ruins, de forma inconstitucional. A questão ainda da materialidade da inconstitucionalidade. Artigo 5º, inciso 13º. A qualificação é a única coisa que pode vedar o livre exercício profissional. Qualificação, aí os profissionais da OAB esquecem, senhores, de que qualificação não é o exame de ordem. Está definido, caput do artigo 205 da Constituição, a educação é que qualifica o indivíduo para o trabalho. Mais um ponto, senhores, tem a questão formal. Nenhuma lei nesse país pode ser regulamentada por ninguém mais que não seja o presidente da República. Artigo 84, inciso 4 da Constituição. Pois bem, o exame de ordem é regulamentado pelo Conselho Federal da OAB, que usurpa a função que é privativa e indelegável do presidente da República. É inconstitucionalidade formal. E tem ainda a questão, senhoras e senhores, está revogado um princípio básico que nos primeiros 6 meses de faculdade nós aprendemos, que lei posterior revoga a lei anterior. Nós temos a Lei 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz em seu artigo 43 que a faculdade prepara indivíduos aptos, senhores, a ser inserido no seu mercado de trabalho. E não há exceção para direito. Portanto, além de tudo, a norma do exame de ordem, senhores, 8.906, inciso 8, artigo 8º, inciso 4º, está revogado, e ninguém citou isso. Então, do lado jurídico, vocês vejam, senhores e senhoras, que a OAB não nos questiona. Ela não leva o debate para o caso jurídico, porque não tem argumentação jurídica. Mas tá bom, vamos ficar na casa da OAB. Eles falam então que nós não temos competência, que os bacharéis são ignorantes e que o exame de ordem separam o joio do trigo. Muito bem. Questionam a questão da má qualidade das escolas. Vamos pegar esse ponto inicialmente. O senador Fernando Collor, quando foi presidente da República, ele liberou vários pontos. Nossos carros, liberou a informática e liberou o ensino superior, desburocratizou para que todos nós tivéssemos acesso. E quem sabe um dia nós consigamos chegar ao fim do vestibular, para que todos aqueles que queiram façam o nível superior e esse país seja um país mais competente. Muito bem. Em 90, nós tínhamos 250 cursos de direito, hoje temos 146 e a OAB fala que é uma explosão de cursos. Não citam que havia 400 cursos de administração e que hoje nós temos 3.300 no Brasil, senhores. E a administração não está ao caos. Todos os formandos pegam o seu diploma, seguem até a sua autarquia, se registram e a partir daí a autarquia cumpre o seu dever de fiscalizar o exercício profissional. Não antes disso. Nós, senhoras e senhores, temos apenas 10% da nossa população em idade acadêmica nas faculdades. O nosso vizinho Paraguai tem cerca de 20%. Portugal tem 30%. A Alemanha chega a 50%. Desses 10% apenas, senhores, que nós temos, e são poucos, 2 milhões são bacharéis em direito segundo números da OAB, fizeram 5 anos, estão qualificados segundo as leis e impedidos de trabalhar, impedidos de contribuir para um Brasil melhor. Senhores, ainda a questão da qualificação. Os mais antigos conhecem o ditado, e o senador Wellington Salgado com certeza conhece. Quando 10% de uma sala é reprovada, o professor é bom.
Quando 90% de uma sala é reprovada, o professor é mau, o erro está com ele. E nós temos um exame que está reprovando 93%, senhores. Aonde está o erro? Aonde está o erro? E vejam bem, senhores, a OAB fala de faculdades esquina, falam de bacharéis sem competência, mas essas mesmas faculdades são excelentes, porque não se questionam quando ela forma jornalistas, economistas, administradores, veterinários, contabilistas, que eu gostaria de fazer uma correção. Houve um exame de proeficiência até 2004. Hoje não existe mais e o mercado não virou um caos. O mercado regula, senhores, a qualidade. O que a OAB está fazendo, sim. Eu não vou entrar nem na questão das sacanagens que a OAB faz no exame de ordem. As questões que estão ali, as pegadinhas, os tópicos especiais de direito, a jurisprudência, inclusive no Tribunal de Ética da OAB. Eu não vou citar esse ponto por um motivo simples. A questão da inconstitucionalidade, senhores, é o ponto que tem que ser batido nessa casa. O exame é inconstitucional, formal e materialmente. Já está revogado. E nós temos 2 milhões de vítimas. Esses 2 milhões de vítimas, senhoras e senhores, precisam de proteção dos seus direitos, porque pagaram 5 anos. Porque cumpriram as regras que o governo estadual, o governo federal, através do MEC, estipularam. Tem um diploma válido. A única coisa que nos separa da profissão é uma lei que vem de 63, que diz, o estatuto anterior da ordem, que aquele inscrito na ordem, nós concordamos com isso, só que nos impede de nos inscrever, meus. Nós completamos o que o governo nos exige, mas a OAB criou mais uma ponta, o exame de ordem. Todos se formamos iguais. Advogados ou bacharéis, todos nós fizemos 5 anos numa universidade. Todos nós nos qualificamos nos bancos da faculdade. Todos nós estamos preparados. Não é um exame em Conclua, um dia, por favor. em 5 horas, que vai fazer essa diferença. Muito obrigado, senhoras e senhores.